Oi galera, tudo bem? Aqui é a Jaqueline Guerreiro. Tô mais uma vez aqui na Fatos Desconhecidos para contar casos misteriosos para vocês. Antes de começar o caso de hoje, já se inscreve aqui no canal da Fatos. Se você é novo por aqui, se você ainda não está inscrito, aproveita e vai se inscrever lá no meu canal também, que tem vários casos para vocês que eu já contei por lá. As nossas redes sociais vão estar aqui na tela, então nos acompanhe também. Já deixa o like no comecinho do vídeo, porque me ajuda muito na divulgação desse vídeo aqui que eu fiz para vocês, tá? Então agora bora começar o caso de hoje. Hoje eu vou contar pra vocês um dos casos de sequestro mais famosos aqui do Brasil, que é do ônibus 174. Com certeza vocês já ouviram falar desse caso, até hoje falam muito sobre ele. Mas antes de ir direto pro caso, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o sequestrador, que se chamava Sandro Barbosa do Nascimento, e sobre a vítima, a Geisa Firmo Gonçalves, que são os principais desse caso. Vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês terem um contexto e entenderem melhor toda essa história. O Sandro nasceu no dia 7 de julho de 1978, na cidade de São Gonçalo, mas antes mesmo dele nascer, a vida dele já era complicada. O pai biológico abandonou a família antes do Sandro nascer, e segundo relatos de pessoas que tiveram convívio com o Sandro na infância, ele sempre foi um bom menino, ele era quieto e não se metia em problemas. Porém, quando o Sandro tinha 8 anos de idade, ele presenciou a mãe dele ser assassinada a facadas na frente dele, então a partir dali alguma coisa mudou, é uma coisa muito traumática para qualquer pessoa, então eu acredito que ali foi onde as coisas começaram a mudar para pior, com certeza, né, na vida dele. Então agora ele era uma criança sem a mãe, sem o pai, e por conta disso ele acabou indo morar nas ruas. Por lá ele ganhou o apelido de Mancha, e como acontece com muitas crianças que acabam indo morar na rua, ele acabou se envolvendo com drogas. E como ele também não trabalhava, né, ele não tinha nenhum dinheiro para conseguir sustentar o vício, ele começou a roubar. E aí, quando o Sandro completou 13 anos de idade, outra coisa aconteceu que marcou muito a vida dele. Vocês lembram da chacina da Candelária? Isso aconteceu no dia 23 de julho de 1993 e foi próximo à igreja da Candelária, que fica localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro. 2 carros pararam em frente à igreja e começaram a disparar contra todas as pessoas que estavam ali dormindo. Então, nesse dia, 8 jovens foram assassinados. O Sandro era uma das pessoas que estavam dormindo na igreja nesse dia. Por sorte, ele conseguiu sair ileso dessa chacina e, posteriormente, nas investigações, descobriram que os autores dos disparos eram milicianos. E pouco tempo depois disso, aos 14 anos de idade, o Sandro já estava envolvido com traficantes. Aos 17 anos, ele já tinha passado por várias instituições para menores infratores por roubo e furto. E mesmo passando por várias instituições, o Sandro nunca aprendeu a ler e nem a escrever. Com 21 anos, o Sandro foi condenado a 3 anos e meio de prisão por assalto à mão armada, porém logo após isso ele se tornou um foragido da polícia. Então esse foi um resumo sobre um pouco, né, da vida do Sandro antes de acontecer o caso que eu vou contar pra vocês. Como ele viveu muito tempo na rua, com certeza tem muita coisa que aconteceu e que as pessoas não sabem, que não tem nas pesquisas. Mas agora eu vou falar um pouquinho sobre a vítima. Geisa Firmo Gonçalves nasceu na cidade de Iguatu, que fica no centro-sul do Ceará, e quando ela tinha 6 meses de idade, os seus pais se separaram. Com isso, a Geisa foi com a mãe e com a tia para a cidade de Fortaleza. Lá a garotinha cresceu e aprendeu as habilidades do artesanato com a tia. Ela gostava de trançar palha e fazer cestos, o que mais tarde se tornou seu ganha-pão. A Geisa era casada com o Alexandre Magno e ele ia se mudar para o Rio de Janeiro a trabalho. Pouco tempo antes disso, a mãe da Geisa tinha morrido de câncer, então ela decidiu ir com o marido, porque ela achou que, quem sabe, lá no Rio de Janeiro ela poderia conseguir um trabalho melhor, ou que talvez lá, né, na cidade maravilhosa, a vida dela fosse melhorar um pouco. E aí ela se muda com o marido e ela sempre enviava cartas pra tia dela pra contar como estavam as coisas por lá, pra atualizar a tia dela. E em uma dessas cartas ela até disse que o Rio de Janeiro não era tão violento quanto as pessoas diziam. Ou pelo menos essa foi a impressão que ela teve logo que ela se mudou pra lá. Então lá no Rio de Janeiro a Geisa começou a trabalhar como professora e ela e o marido estavam prontos para formar uma família, então ela engravidou. Ela estava com 2 meses de gravidez na época do caso. E é agora que eu vou entrar no caso mesmo do ônibus 174, agora que vocês já estão contextualizados com os 2 principais do caso, digamos assim. Tudo começou no dia 12 de junho de 2000. A Geisa saiu da favela da Rocinha, onde ela morava, acompanhado da amiga, que se chamava Damiana Nascimento de Souza. As duas estavam indo até o Jardim Botânico para descontar um cheque de R$130. Então as duas estavam no ponto de ônibus esperando, né, pelo ônibus, e passou o ônibus de número 170, só que ele estava muito cheio e logo atrás dele veio o 174.
Então as duas decidiram pegar o 174, que foi onde aconteceu todo esse caso e todo o horror que vocês vão saber agora. Então, por volta das 2h20 da tarde, quando estavam em frente ao Hospital da Lagoa, na rua Jardim Botânico, Sandro, que estava parado em um ponto, fez sinal para o ônibus 174 e entrou no veículo. Ele estava usando bermuda, camiseta, chinelo, ele estava armado com um revólver calibre 38 e completamente descontrolado. E foi ali que ele deu início ao sequestro. As pessoas que estavam no ônibus esse dia disseram que ele parecia completamente fora de si, que ele parecia drogado, porque ele estava completamente descontrolado. Logo no começo do sequestro, o Sandro começou a assustar as pessoas, só que logo no início ele não deu nenhuma ordem para que o motorista parasse o ônibus, então ele fazia tudo isso enquanto o ônibus estava em movimento. Cerca de 20 minutos depois que ele entrou no ônibus e começou o sequestro, uma das vítimas que estava lá dentro conseguiu avisar a polícia, que foi cercado pela polícia militar, então o ônibus foi parado naquele momento e a polícia ia intervir para tentar parar o sequestro e que as pessoas conseguissem sair ilesas. Então, a partir daí, não só a cidade do Rio de Janeiro, mas o Brasil inteiro começou a acompanhar o caso, a imprensa começou a cobrir o caso logo de início e o BOPE foi chamado. Quando o ônibus foi parado em frente ao clube militar, alguns passageiros, o cobrador e o motorista conseguiram sair no meio daquela confusão, mas o Sandro conseguiu ficar com cerca de 10 reféns dentro do ônibus. Entre eles estavam a Geisa e a amiga dela, Damiana. Então, no início, a polícia começou a fazer negociações com o Sandro, porém o caso foi passado para o BOPE, a tropa de elite da polícia carioca. E ali eles começaram a tentar negociar com o Sandro e como a polícia não sabia qual era o nome dele, começaram a chamar ele de Sérgio. E no meio dessa confusão, o Sandro pediu um boné da polícia militar, eles deram um boné e a partir dali ele começou a usar o boné virado para trás durante todo o sequestro. E depois de mais ou menos 1 hora, desde o início do sequestro, o Sandro resolveu atirar no para-brisa do ônibus, o que causou muito pânico em todo mundo que estava ali dentro, porque imagina, está preso ali dentro com uma pessoa totalmente descontrolada, ele atira, deixou todo mundo com muito medo, e a polícia também ficou tipo, e agora, o que eu faço? Porque eles simplesmente não conseguiam negociar com o Sandro. A polícia ficou completamente intimidada, com medo que ele fosse atirar em um dos reféns. E aí, no meio de tudo isso, o Sandro fazia com que as pessoas ficassem gritando, chorando, para que tudo fosse muito mais dramático, para que a polícia ficasse cada vez mais intimidada e com medo que ele realmente fosse matar qualquer um dos reféns. Inclusive, em vários momentos, o Sandro usava as câmeras que estavam filmando todo o acontecimento para fazer ameaças performáticas, como se fosse um show. Ele colocava a cabeça para fora do ônibus, enquanto ele apontava o 38 para a cabeça dos reféns. E com isso ele conseguiu o que ele tanto queria. Praticamente todas as grandes emissoras do país transmitiram o sequestro ao vivo. E toda aquela atenção para ele, todas aquelas câmeras fizeram com que ele se sentisse super poderoso. E não é a primeira vez que a gente vê a imprensa, a mídia complicando ainda mais um caso, porque já teve outros casos que aconteceram a mesma coisa, como o caso Eloá também, que a imprensa só piorou o caso. Então ele via toda aquela atenção pra ele, se sentia cada vez mais poderoso. Então o Sandro era uma pessoa que a vida toda, nunca foi notado, sempre no anonimato, e ali todo mundo, todos os holofotes estavam nele, todo mundo acompanhando ao vivo. Então aquilo de certa forma acabou piorando o caso. E aí por volta das 4 horas da tarde, um homem chamado Carlos Leite Faria, de 35 anos, conseguiu pular a janela do ônibus e sair. Logo que ele saiu, ele foi preso, considerado suspeito de ser cúmplice do sequestrador, mas depois ele foi inocentado. E o fato de ele ter sido preso logo que ele saiu do ônibus gerou muitas polêmicas. Ele estava usando um relógio no pulso e ele estava com o relógio da filha dele no bolso, o qual ele estava levando para consertar naquele dia. Então, para a polícia, isso o configurava suspeito, ele acabou sendo preso na hora. E aí, anos depois, ele até ganhou uma ação na justiça por danos morais. Logo depois disso, o Sandro acabou questionando um dos reféns, que se chamava William Nunes de Moura, e ele perguntou o que ele fazia, se ele era estudante. Ele disse que sim, e aí ele deixou ele descer do ônibus. E segundo o William, dentro do ônibus, o Sandro gritava muito o tempo todo, ele mudava de ideia o tempo todo, ele estava completamente alterado. E nesse momento, ele começou a pedir para as vítimas escreverem frases no vidro. Já que ele não sabia escrever, ele mandava eles escreverem coisas para a polícia. Então uma das reféns, a Janaína Lopes Neves, escreveu as seguintes frases: ele vai matar geral às 6 horas da tarde. E a outra frase era: ele tem pacto com o diabo. Com isso, as pessoas já estavam esperando que o pior fosse acontecer. E aí, por volta das 5h20 da tarde, a Damiana começou a passar mal. Ela já tinha tido 2 AVCs e naquele dia ela teve o terceiro. E por conta disso, ela foi encaminhada para o Hospital Miguel Couto, no Leblon. E esse trauma que ela sofreu no sequestro foi tão grande para ela que ela ficou 4 anos sem conseguir falar.
Então, durante esses 4 anos, ela se comunicava através de gestos, bilhetes e também com a ajuda da filha dela. Então, o Sandro começava a segurar algumas das vítimas e gritar frases lá para todos os policiais e quem estava acompanhando de fora. Ele começou a dizer que a partir das 6 horas ele ia matar todo mundo que estava dentro do ônibus e que a última bala era dele porque ele não sairia vivo dali. E durante todo o sequestro, a polícia tentou negociar com o Sandro, mas ele fazia uns pedidos assim, que era impossível que a polícia conseguisse realizar. Pra vocês terem noção, ele pediu 2 granadas, 2 pistolas, um carro e R$1.000. Então, como que a polícia dá granada pra ele, cheio de vítimas, né, reféns, dentro do ônibus? Nunca que a polícia podia dar granada pra ele, porque podia matar todo mundo. E quando o Sandro percebeu que ele não estava conseguindo o que ele queria, em certo momento ele começou a simular um assassinato. Então ele deu um tiro no chão do ônibus e mandou uma das vítimas ficar deitada no chão, pra parecer que ele tinha atirado em uma delas. Inclusive, as vítimas que sobreviveram contaram que ele mudava de plano toda hora, então ele tinha uma ideia, ele falava alguma coisa, de repente ele já falava outra. Completamente instável, ele, assim, tava perdido já naquele momento, já faziam algumas horas de sequestro, e toda hora ele mudava de ideia. Quando o relógio bateu 6 horas da tarde, todas as vítimas começaram a entrar em pânico, porque era o horário que ele estipulou desde o início, que a partir dali ele ia matar todo mundo, então tava todo mundo em pânico. Mas ele não fez nada, ele continuou lá tentando negociar, até que às 6h40 ele decidiu liberar mais um refém, que era um refém que estava usando muletas. E logo depois disso ele resolveu usar a Geisa como escudo, então é a partir daí que as coisas pioraram completamente. Enquanto ele segurava a Geisa, ele puxava seus cabelos, colocava o revólver na sua cara e dizia que essa seria a última chance de negociar. Nesse momento, um soldado do BOPE chamado Marcelo Oliveira dos Santos tentou se aproximar discretamente do ônibus sem que o Sandro percebesse, e ele estava fazendo a Geisa de escudo durante isso, lembrando que ela estava grávida de 2 meses. Ele começou a sair do veículo com ela bem lentamente, e aí foi quando o soldado Marcelo tentou salvar a vida da garota, mas a sua ação não saiu como planejado. Ele tentou atirar em Sandro para matá-lo, mas ele acabou errando o tiro e acertando de raspão o queixo da Geisa. Foi exatamente nessa hora que o Sandro caiu com a Geisa no chão e acertou com 3 tiros. Então, após aqueles tiros, todas as pessoas que estavam ali no local, junto com a imprensa, começaram a correr para perto do Sandro para ver o que tinha acontecido. E até então, todo mundo achava que ele havia recebido aqueles 3 tiros, mas na verdade não, ele tinha atirado na Geisa. Inclusive, tem muito material sobre esse caso, vários vídeos, várias fotos, tem até vídeo desse momento, se vocês procurarem, vocês vão encontrar. Então, depois de perceberem que na verdade ele tinha atirado na Geisa, imediatamente ele foi levado para o carro da polícia e lá ele morreu estrangulado. Segundo as autoridades, ele estava muito agressivo e a única solução foi dar um golpe para que ele desmaiasse, mas ele acabou morrendo. O sequestro do ônibus 174 poderia ter saído sem vítimas, mas infelizmente a Geisa não escapou dessa. Ela foi enterrada em Fortaleza e em novembro de 2001 a linha 174 mudou para 158. A família da Geisa conseguiu ganhar uma ação na justiça para conseguir receber uma indenização cerca de 1 semana depois do seu falecimento. Os familiares da Geisa reivindicaram uma indenização do governo do Rio, afirmando que a morte da professora era consequência da falha da Polícia Militar Carioca. E na minha pesquisa, até onde eu sei, até 2015, o governo ainda não tinha pago nada à família da Geisa. O acordo era uma indenização no valor de R$50 mil, mais uma pensão mensal vitalícia. Mas segundo o advogado da família, o governo apresentava lentidão na efetividade do processo. E eu não consegui encontrar nenhuma informação para saber se a família conseguiu receber esse valor ou não, mas eu espero que eles tenham recebido. E depois que o sequestro terminou, muitas pessoas criticaram a forma como o BOPE reagiu a todo o sequestro. Por mais que a pessoa que começou tudo isso tenha sido o Sandro, eles não souberam contornar a situação para que nenhuma pessoa se machucasse naquele dia. Então eles foram muito criticados. Segundo a polícia, o soldado Marcelo agiu por conta própria, mas não era algo indevido, uma vez que os soldados do BOPE têm autoridade para isso. O crime fez com que as autoridades brasileiras ficassem em alerta sobre as técnicas usadas em casos como esse. Já os policiais que asfixiaram o Sandro foram absolvidos. E recentemente a gente até teve um caso bem parecido com o do ônibus 174, que aconteceu esse ano, que foi o caso do sequestro na ponte Rio-Niterói. E nesse caso, depois de 3 horas de sequestro, um atirador de elite conseguiu atirar no sequestrador e acabar com tudo sem que nenhuma das vítimas se machucasse. E esse sequestro recente fez muitas pessoas lembrarem do sequestro do ônibus 174 e se perguntarem, será que se aquele dia tivesse um atirador profissional, a Geisa teria saído viva?
né, o que no dia não tinha. Então as pessoas acreditam que pelo menos alguma coisa se aprendeu naquele dia, que agora a polícia, o BOP, tá todo mundo mais preparado para lidar com um sequestro desse nível. E agora, para finalizar esse caso, eu vou dar algumas dicas para vocês sobre produções relacionadas com o caso e que mostram bastante detalhes do dia onde tudo aconteceu. Então essa história já virou um documentário feito por José Padilha em 2002. Em 2008 foi a vez do diretor Bruno Barreto criar uma ficção inspirada no caso, chamada Última Parada 174. Então essas produções têm roteiros bem distintos, mas conseguem mostrar um pouco de como foi esse sequestro. Então, como é uma coisa que aconteceu em 2000, nem faz tanto tempo assim, tem muito material na internet também, pra quem quiser ver vídeo, reportagem, vocês vão achar muita coisa. Eu quero saber se vocês lembram desse ocorrido, eu quero saber o que vocês acham desse caso, o que vocês acham que a polícia podia ter feito diferente dessa vez pra poupar a vida da Geisa. Comenta aqui pra mim o que vocês acharam sobre tudo isso. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal da Fatos, já se inscreve aqui embaixo. Não esquece de se inscrever lá no meu canal também, nos acompanha nas redes sociais que vão estar aí na tela e na descrição pra vocês. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.